Querido, salvação é um dos assuntos mais importantes das nossas vidas. Alguém nascer de novo, alguém receber Jesus Cristo na sua vida, é uma das coisas mais importantes que nós estamos aqui na terra para fazer. Nós estamos aqui na terra para comunicar essa mensagem, essas boas novas. Nós estamos aqui na terra para evangelizar. Sabe, existem dois tipos de serviço às pessoas. Existe o serviço de nós como corpo de Cristo, pessoas servindo pessoas que ainda não receberam a Jesus, e nós os servimos levando a mensagem de Jesus. E existe o serviço que nós fazemos também para os nossos irmãos, as pessoas que já estão dentro do corpo de Cristo. Ou seja, nós aqui como reis, nós servimos as pessoas de duas formas: levando a mensagem de salvação ou edificando elas em Cristo Jesus. Não existe outra forma de serviço. Ou nós estamos ajudando as pessoas a serem edificadas na mensagem, no corpo, em Cristo Jesus, ou nós estamos levando as boas novas da salvação e as pessoas estão recebendo a Jesus Cristo em suas vidas. Então, como filhos amados que nós todos aqui somos, nós temos uma missão também aqui na terra, de anunciarmos, servirmos as pessoas e anunciarmos as boas novas. Eu quero falar um pouco hoje sobre evangelização. E evangelização não é algo que... Evangelização é algo muito espiritual. Evangelização é algo que vem de uma capacidade espiritual para que nós anunciemos a palavra com ousadia, com coragem. Evangelização é um assunto que é de grande interesse para Deus, e é por isso que Ele tem interesse em nos capacitar para falarmos do amor de Deus às pessoas. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia nos diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. O que são testemunhas? Pessoas que tiveram um encontro com o Espírito Santo, um encontro com uma situação, e agora relatam, falam daquela situação. Eu vi alguém matando alguém. Você se torna uma testemunha, porque você teve um encontro com aquela situação, e agora você testemunha sobre aquilo. E o versículo diz que quando o Espírito Santo vier sobre nós, Atos 1:8, e receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Ou seja, vocês participarão de situações, de momentos com o Espírito Santo, e terão relatos a respeito de quem é Jesus, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 4:31 diz o seguinte: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Perceba, evangelização é um assunto espiritual. Evangelização é um assunto espiritual. Nós não falamos apenas de uma mensagem, mas nós carregamos uma mensagem, uma verdade espiritual. E Deus enviou o Espírito Santo para que, quando nós tivéssemos um encontro com Ele, quando o Espírito Santo viesse sobre nós, Ele nos capacitasse a falarmos do amor de Deus, nos capacitasse a falar daquilo que Jesus fez. Esses tempos atrás eu tive uma experiência muito legal. Eu pude pregar numa outra igreja de denominações diferentes, num lugar totalmente diferente do que sou acostumado a levar a mensagem. E de repente eu decidi, antes de pregar, fazer um apelo da mesma forma que eu fiz aqui. E eu apenas disse o seguinte, eu falei assim: ei, Jesus morreu porque Ele ama você. E se você quer receber o amor de Deus em Cristo Jesus, que é o perdão dos seus pecados, faça um sinal com a sua mão. E centenas de pessoas levantaram as suas mãos. E aí até no final foi engraçado que um pastor veio falar comigo. Ele falou assim: cara, às vezes eu fico 1 hora tentando convencer as pessoas de que elas precisam de Jesus. Você chega aqui e fala assim: Jesus morreu por você, Ele te ama, se você quer, levante sua mão. E as pessoas se rendem a Jesus. O que é isso? É a diferença. Entendemos que eu não estou convencendo ninguém, mas salvação é um assunto espiritual. É o Espírito Santo quem nos guia, é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem nos capacita a anunciarmos corajosamente a palavra de Deus. Evangelização é um assunto 100% espiritual. E a capacidade de falarmos, anunciarmos as boas novas, vem do Espírito Santo. Uma das marcas do Espírito Santo em nossas vidas é a ousadia para anunciarmos a palavra de Deus. Se você
ousadamente fala da palavra de Deus, se você ousadamente anuncia as boas novas, pode ter certeza que um encontro com o Espírito Santo você já teve. É uma das marcas que o Espírito Santo deixa em nossas vidas, falarmos ousadamente da palavra de Deus. E eu quero falar sobre isso então, sobre como o Espírito Santo nos capacita em evangelização. E o título dessa mensagem é: como o Espírito Santo nos ajuda a evangelizar. Da onde que vem essa ajuda? O que significa o Espírito Santo nos ajudar a evangelizar? Evangelizar é um tópico interessantíssimo, porque ele é 100% espiritual, mas eu e você muitas vezes conseguimos anular o espiritual. Você já passou por alguém e veio aquela vontade de falar assim: ei, diga uma palavra de vida para essa pessoa, e de repente você começa a ignorar aquilo. Não, alguém vai vir e vai falar do amor de Jesus para essa pessoa, não precisa ser eu. Ou então você já se sentiu com vergonha, né? Você está naquele jantar de família, aí aquele tio fala assim, né? O fulano é crente, aí deixa ele fazer uma oração antes da gente. E aí você, de vez de aproveitar aquele momento para anunciar a mensagem e salvar a família, você, eu sou crente, mas não precisa orar sempre, né? Esse negócio é religião, e aquele treco todo. E aí você vai se omitindo. Eu quero dizer que depois de hoje você vai entender que você não precisa se omitir mais, porque o Espírito Santo é quem capacita você nesses momentos, é o Espírito Santo quem coloca ousadia no seu coração, na sua boca, é Ele quem coloca as palavras corretas para que você possa anunciar a palavra de Deus, o amor de Deus. Como o Espírito Santo nos ajuda? Evangelização é um assunto em que precisamos entender que precisamos dessa capacidade, dessa capacitação espiritual do Espírito Santo para anunciarmos a palavra. E o Espírito Santo é responsável por nos dar essa capacitação, nos dar a confiança, nos dar a coragem. Tudo isso vem de estarmos em contato com o Espírito, conectados com o Espírito. E como Ele nos ajuda? Olha o que diz João capítulo 16, versículos 7 ao 14. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Então Jesus estava falando com o pessoal lá, ele estava falando assim: eu vou embora, eu vou para o céu, eu vou me assentar lá no trono, à direita do Pai, eu estou sendo exaltado, eu vou embora. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque alguns começaram a ficar tristes. Você já teve que dar tchau para alguém e aí ficou triste porque aquela pessoa ia viajar, fazer intercâmbio, 1 ano fora, sei lá. E aí você pensa, nossa, a pessoa vai, não vou ter ela todos os dias. Então Jesus estava falando para os discípulos dele: estou indo embora. Vocês não vão me ver muito mais aqui não. Não achem que eu vou estar por aqui todos os dias dessa forma que a gente passou esses últimos 3 anos, todos os dias juntos, conversando. Acabou, eu estou indo embora. E eles começaram a ficar tristes. E ele fala, então, é para o bem de vocês que eu vou. Por quê? Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Ou o outro conselheiro, o Consolador, ou o Espírito Santo não vai poder vir. Mas se eu for, eu posso enviar o Espírito Santo. Então hoje eu estou aqui como Jesus Cristo, como uma pessoa. Eu não posso ir em todos os lugares. Mas se eu for, eu posso enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode estar com todos vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ou seja, quem é o conselheiro? O Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? O Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. Vier, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvi e lhe anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, ou seja, Ele falará de mim, Ele falará de Jesus, Ele falará do Filho, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará o que é meu conhecido a vocês. Essa é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele vem para convencer o mundo do pecado, os filhos da justiça e Satanás do juízo. Muitas pessoas pegam esse texto e confundem o que significa evangelizar. E para evangelizar, elas começam aqui, então, a anunciar o juízo. Ei, o fim está próximo. Arrependam-se. Você que está em pecado, em adultério, largue isso, porque o fim está próximo.
Você vai ser condenado, você vai queimar no inferno. O juízo de Deus vai pesar sobre você. E as pessoas acham que falar desse juízo é convencer as pessoas a receberem a Jesus, a salvação. Mas ali está dizendo que o juízo está separado para Satanás. O príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo não fala do juízo sobre a vida das pessoas. O Espírito Santo anuncia que o príncipe deste mundo já está condenado. É assim que ele convence o mundo, ele anuncia, ele explica: ei, Satanás já perdeu. O juízo não é para a salvação. O juízo não é para tentar convencer ninguém a aceitar Jesus. Porque Jesus mesmo não gostaria que as pessoas o recebessem apenas por medo. Jesus fez e mostrou a maior obra de amor para mostrar que, ei, eu amo você, e agora que eu fiz tudo isso, vamos pregar uma mensagem de medo para que as pessoas me aceitem. Jesus não é idiota. Não é esquisito, Jesus não é esquisito. Então, o juízo ali não é para anunciarmos, para a evangelização. O juízo faz parte da condenação de Satanás. A justiça, quando explica a justiça ali, explica que o Espírito testemunha ao nosso espírito, daqueles que já recebemos a Jesus, de que já somos filhos, de que já estamos em uma posição de justiça, de que ao recebermos a Jesus, toda a culpa foi embora, nós fomos posicionados e estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Espírito Santo é quem nos convence, o Espírito Santo é quem nos ministra, o Espírito Santo é quem fala aos nossos corações: ei, você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. Ou seja, não adianta você querer anunciar um outro tipo de justiça, de que Deus está prestes a fazer justiça. Não, Deus já fez justiça lá na cruz, em Cristo Jesus, há 2000 anos atrás, quando Ele disse: tetelestai, está consumado, aquilo que eles deviam já não devem mais, e agora eu tenho uma vida eterna para eles. Justiça foi estabelecida ali. E o Espírito Santo nos convence disso. Mas o Espírito Santo também convence o mundo do pecado. E o que significa, então, convencer o mundo do pecado? Eu quero falar rapidamente disso, eu não quero estender muito a mensagem hoje. Mas o que significa convencer o mundo do pecado? Será que convencer o mundo do pecado significa que o Espírito Santo assume o papel de acusador? Sim ou não? Será que o Espírito Santo ele começa a falar assim: ei, eu sei que você mentiu hoje, hein? Eu sei que você desobedeceu a sua mãe. Eu sei que você fumou aquele baseado. Eu sei que você está transando com a sua namorada. Ei, eu sei que você... Será que o Espírito Santo fica falando assim? Ei, eu sei que você ficou embriagado ontem. Ei, eu sei que você... Ei, será que o Espírito Santo é isso que é convencer de pecado? De erros? Apontar os erros? Será que é isso que o Espírito Santo faz? Não é. O Espírito Santo ele não é o acusador. A Bíblia nos ensina que o acusador é o diabo. E ele tenta acusar você em alguns erros para tentar fazer com que você se afaste da salvação que você já encontrou em Cristo Jesus. Para que o diabo é quem acusa para tentar fazer você pensar que você não merece o amor de Jesus na sua vida. É o diabo quem faz essas coisas. E como que nós podemos pensar então que o Espírito Santo convencer do pecado é o Espírito Santo nos acusar? Estamos comparando o Espírito Santo ao diabo. E o Espírito Santo não é diabo. O Espírito Santo é Deus. E se Ele é Deus, Ele é amor. E se Ele é amor, Ele nos convence do pecado de uma forma diferente. Ele revela de uma forma diferente. Então, o que significa, será, o Espírito Santo nos convencer o mundo do pecado? O que é o mundo? Nesse texto aqui, o mundo são as pessoas que ainda não receberam o amor de Jesus ou a obra de Jesus em suas vidas. Nós, como filhos, já não fazemos mais parte desse mundo. Então o mundo é todos aqueles que ainda não receberam a Jesus Cristo. Por isso o Espírito Santo nos ajuda a evangelizar, porque ele convence o mundo do pecado. E eu quero enfatizar isso hoje. O que significa o Espírito Santo convencer o mundo do pecado? Ele não é o acusador, ele não aponta para o pecado. Na verdade, o Espírito Santo ele é até engraçado,
na forma como Ele faz as coisas, porque Ele é responsável por várias coisas. O Espírito Santo é responsável por nos capacitar em várias coisas, mas Ele só faz uma. O Espírito Santo ele é responsável por nos capacitar em várias coisas, mas em tudo aquilo que Ele é responsável, Ele resolve fazendo uma única coisa. E o Espírito Santo ele só faz uma coisa, Ele só fala sobre Jesus. Porque não existe resposta para nada fora de Jesus. O Espírito Santo, para resolver e nos capacitar em todas as áreas que você precisar, em todas as situações em que você se encontrar, o Espírito Santo ele vai falar para você sobre Jesus. Jesus. Porque responder, ensinar você sobre Jesus é tudo o que você precisa para tocar a sua vida inteira, para você viver a sua vida inteira. Se você deixar o Espírito Santo ensinar você sobre Jesus, você não tem mais dificuldade com nada. Seus problemas emocionais acabam. As dificuldades de compreender as coisas ao seu redor acabam. Jesus. Então o Espírito Santo ele é responsável por te ajudar em diversas situações. Mas a resposta que Ele vai dar para você é sempre Jesus. É como aquela tua avó, bem velhinha já assim. Vó, eu estava pensando na escola, não sei o quê, e aí ela pega e fala da sopa que ela está fazendo. Vó, eu estava com um problema na prova lá na escola, assim dela. Pois essa sopa aqui de frango que eu estou fazendo. Vó, mas não é disso que eu estou falando da prova. Não, mas a sopa de frango que eu estou fazendo. Vó, mas não é disso que eu estou falando. O Espírito Santo é assim, você chega assim, Espírito Santo, eu estou com um problema no meu trabalho, o que eu posso fazer? Ele fala, pois é, Jesus. Não, mas Espírito Santo, eu estou com um problema aqui na minha casa, na minha família, no meu relacionamento. Pois é, Jesus. Pois é, Espírito Santo, precisava de uma estratégia nova de vendas. Jesus. Pois é, eu precisava de Jesus. O Espírito Santo não responde outra coisa. Porque Ele sabe que a única coisa que responde todos os nossos questionamentos significa Jesus. Então o Espírito Santo ele precisa e ele nos capacita em várias áreas, mas a única coisa que ele faz é falar sobre Jesus. O texto que nós lemos fala um pouco sobre isso. O Espírito Santo não fala de outra coisa que não seja Jesus Cristo. O Espírito Santo ele não fala de outra coisa que não seja Jesus Cristo. A questão é que falar dos erros e do pecado não leva ninguém a conhecer Jesus. Se nós encontramos salvação apenas ao recebermos o Filho, a Jesus, falarmos sobre o pecado das pessoas e o erro das pessoas não leva ninguém a conhecer Jesus. Só enfatiza aquilo que elas já sabem. Mas não conduz ninguém ao conhecimento de quem Jesus é. Para conhecer Jesus, precisamos apresentar o perdão, a bondade, o amor de Deus. Não é falando do erro, acusando, mostrando a condenação, mostrando o erro, mostrando o pecado, que as pessoas vão conhecer Jesus, mas é falando do amor de Deus, falando da bondade de Deus, falando do perdão de Deus através de Jesus, que elas vão conhecer a Jesus. Não existe transformação de vida apontando o erro. Ninguém vai transformar a vida, ninguém vai mudar de vida se você apontar o erro. Existe transformação ao revelarmos, ao apontarmos, ao mostrarmos quem é Jesus. Quem é Jesus? A única forma de vermos as pessoas salvas, a única forma de vermos isso tudo acontecendo é sendo capacitados pelo Espírito Santo. E aí nós precisamos prestar atenção nisso. Estamos falando sobre como o Espírito Santo nos auxilia na evangelização. E João 16, 13 a 15, o texto que nós lemos, ele diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, então, Ele não fala do erro, não fala da mentira, não fala do engano, Ele fala da verdade. Não falará de si mesmo, ou seja, o Espírito Santo também não fala sobre Ele. Ele falará apenas do que ouvir e lhes anunciará o que está por vir.
Ele me glorificará. Ou seja, o Espírito Santo fala sobre Jesus, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo não faz outra coisa. O Espírito Santo fala do Filho. O Espírito Santo fala de Jesus. Jesus foi assunto aos céus e enviou o conselheiro. E qual é o conselho do Espírito Santo para mim e para você? Jesus. Você pode falar mais alto isso? Qual é o conselho do Espírito Santo para mim e para você? Nele nós encontramos todas as respostas. Nele nós encontramos todas as coisas. A Bíblia diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. É por isso que o Espírito Santo nunca irá acusar. Você é um pecador, se arrependa. Como que o Espírito Santo faz então? A Bíblia nos ensina que ele aponta para Jesus. O Espírito Santo fala sobre Jesus. E Jesus é a luz do mundo. A Bíblia diz que Jesus é aquele que brilhou no meio de nós. E quando a luz brilha, tudo que está em trevas aparece. E aqui nós temos a oportunidade então de, ao conhecermos o verdadeiro, nos alinharmos à verdade. Jesus, ao brilhar em nossas vidas, aí sim nós vamos perceber, ei, existe uma vida melhor do que essa que estou vivendo. Eu vou abandonar essa vida e vou receber a vida de Jesus. Por isso o Espírito Santo ele não fala do erro, ele não fala da condenação, ele não fala do pecado, ele não fala das coisas que você errou, ele não fala dessas coisas, ele fala de Jesus. Porque quando a luz brilha em nossas vidas, nós temos a possibilidade agora de abandonar aquilo que nos prendia e aceitarmos a luz em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que Ele nos convence do pecado, porque os homens não creem em mim. Foi isso que a Bíblia nos ensinou, foi isso que a Bíblia disse, foi isso que o versículo nos comunicou. O que significa isso? Significa que não existe pecado para sua condenação, todo pecado Jesus já resolveu. Existe uma única coisa que pode condenar você, não crer em Jesus Cristo. E o Espírito Santo então, ele aponta para Jesus, para que todos possam crer em Jesus. Ele convence o mundo do pecado. Qual é o pecado? De não recebermos a vida do Filho, de não aceitarmos Jesus em nossas vidas. Qual é o erro que podemos cometer de não recebermos a salvação que Jesus Cristo já disponibilizou gratuitamente a todos nós? Mas quando o Espírito Santo nos convence, quando o Espírito Santo aponta Jesus, quando o Espírito Santo faz o que ele veio fazer, que é falar sobre Jesus, falar sobre Jesus, falar sobre Jesus. Quando nós percebemos, ouvimos a voz, ouvimos quem é Jesus, nós nos apegamos então a Jesus e ali é que nós recebemos salvação. Quando pregamos Jesus, a sua luz brilha sobre as pessoas. Elas mesmas são convencidas de que a vida delas não está de acordo com a vida que Deus deu a elas em Cristo Jesus. Ou seja, ao olharmos o potencial que existe de se tornarem filhos de Deus e olharem a vida que estão vivendo, são convencidas de que estão no pecado e decidem receber a vida de Jesus Cristo em suas vidas. Nós precisamos entender isso. Nós não pregamos salvação anunciando o fim, anunciando condenação, anunciando o pecado, a condenação. Nós fazemos evangelização, nós evangelizamos pessoas falando sobre Jesus. E quem é que nos capacita a falar sobre Jesus? O Espírito Santo. Jesus é superior ao pecado. Jesus é superior ao pecado. Quando eu vejo a obra de Jesus maior do que a obra do primeiro Adão, não importa para quem eu olhe, vou sempre ver Cristo, um potencial Cristo. Ah, mas o cara está bêbado, jogado lá no meio da rua, lá no cantinho, fedido. Se você acha que a obra do primeiro Adão, que colocou ele naquela situação, é maior do que Jesus, você vai ver ele como um bêbado jogado lá no canto. Mas se você sabe que a obra de Jesus é maior do que a obra do primeiro Adão, você vai ver um Cristo deitado ali no canto. Ah, mas é um assassino. Tem sangue nas mãos.
Jesus já deixou o sangue dele escorrer para pagar pelos pecados daquele homem também. Ele é um potencial Cristo. Ah, mas está envolvido com homossexualismo, ou está envolvido com drogas, ou está envolvido com não sei o quê. É um pecador, Ei, Jesus já pagou por tudo isso, para que eu e você pudéssemos olhar para eles e ver Cristo neles. Agora, se você achar que o erro de Adão é maior do que Jesus, aí você prega condenação, aí você prega acusação. Mas quando você descobrir que a obra de Jesus Cristo é muito maior do que a obra do primeiro Adão, do que o pecado, aí você prega Jesus. Aí você prega Jesus. Não existe outra mensagem. Não existe outra coisa que nós podemos anunciar. Não existe boas novas fora de Jesus. E o Espírito Santo ele nos capacita a anunciarmos Jesus. Nos capacita a anunciarmos a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Jesus. A vontade de Deus é que todos possam ouvir essa verdade. E por isso o Espírito nos enche de coragem, de ousadia, para anunciarmos a verdade de que aqueles que creem em Jesus são salvos. Nós precisamos começar a ver como o Espírito Santo vê. O Espírito Santo vê os campos brancos, as pessoas já santificadas na obra de Cristo Jesus. O Espírito Santo vê que em todas as pessoas existe o potencial de serem Cristo, de serem um filho de Deus. O Espírito Santo enxerga dessa forma. Em João capítulo 1, versículos 12 e 13, a Bíblia nos diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Nós já vimos isso em uma outra mensagem, eu já expliquei isso para vocês, mas a palavra direito ali no grego é exousia. Exousia é tirar de dentro de. Ou seja, todos aqueles que recebem a Jesus, que creem em Jesus, agora existe a possibilidade de tirar de dentro deles o potencial de serem filhos. O potencial que estava abafado pela morte, pelo pecado, pela separação de Deus, agora que eles recebem a Jesus, eles podem tirar de dentro deles de novo o potencial de serem chamados filhos de Deus. Meu Deus do céu! Vocês estão aqui comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ei, nós passamos para o outro lado, nós estamos na outra margem. Nós vamos encontrar muitas pessoas que precisam ouvir essa verdade. Precisam ouvir essa verdade. Precisam ouvir essa verdade. E o Espírito Santo, ele enxerga em cada pessoa, não o erro, não a condenação, ele enxerga em cada pessoa o potencial de ser filho. E só existe uma forma de tirar o potencial de dentro deles: quando eles recebem Jesus. Por isso, qual é a mensagem que nós vamos pregar? Qual é a mensagem que nós vamos pregar? Jesus. Aqueles que escolhem receber a salvação em Cristo Jesus podem tirar de dentro deles o potencial que estava abafado pela morte. Agora eles têm de fato, de novo, o potencial de serem imagem e semelhança do Pai, terem nascido de Deus. O mesmo DNA de Deus é o DNA que existe em nós. O mesmo Espírito que habita, que é o Espírito de Deus, esse mesmo Espírito habita em nós. Em Cristo, mostramos e revelamos novamente a imagem e semelhança de Deus. E ao anunciarmos Jesus, as pessoas podem receber Jesus e nós tiramos de dentro dela aquele potencial que estava abafado pelo pecado. O Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado. Se você crê e recebe a Jesus Cristo, o potencial que existe dentro de você de ser filho de Deus é liberado. Esses tempos atrás, eu tinha estacionado o carro na rua, era de noite. E sabe quando você está indo para o carro, olhando para todos os lados, assim, está só o teu carro estacionado lá? E você não sabe o que vai acontecer, mas você está olhando, você está espiadão, assim, você quer... né? E aí, de repente, eu vi assim sabe quando você vê só o reflexo, assim, era tipo uma bermudinha branca vindo, assim. Falei, ixi, né? Você já começa a imaginar mil coisas. De repente vai se aproximando, vai se aproximando, e eu comecei já, vai me roubar. Vai assaltar, vai levar o carro, vai não sei o quê, vai sei lá, né? Você começa assim, e aí o Espírito Santo falou para mim assim: por que você está condenando ele?
Ele não é um potencial Cristo, Filho de Deus? Naquela hora me enchi de ousadia e falei assim: ei, eu tenho uma mensagem para você. Aí até ele se assustou. Eu tenho uma mensagem para você. Eu quero dizer para você que você é uma bênção. E Deus ama você. E ele olhou para mim, ele encheu os olhos de lágrimas e ele falou assim: ninguém nunca me falou isso. Eu julgando ele pelo estado em que ele se encontrava, imagine o que não aconteceu com a vida dele. Se ele estava ali para pedir dinheiro, se ele estava ali aquela hora da noite de bermuda, sei lá, já estava esfriando, não tinha como sobreviver aquele dia. E provavelmente nem sempre é culpa dele ele estar naquela situação. Talvez foi quando ele era muito pequenininho, lá 5 anos, a mãe dele já falava: ei, esse aí nunca vai dar em nada. Ah, esse aí não tem jeito. Ah, esse aí vai virar bandido, igual o tio. Ah, esse aí é um alcoólatra. Ah, esse aí é um... E tudo que afirmavam na vida dele era condenação. E de repente chega alguém e fala para ele assim: ei, você é uma bênção. A transformação de mensagem, a situação ao contrário. Evangelizar é amar. E amar é confessar Cristo na vida das pessoas. Amar é ver o potencial que existe dentro delas de se tornarem filhos. E confessar essa verdade. Ei, quando eu olho para uma pessoa, sabe o que eu vejo? Jesus. Não importa se eu estou sendo usado pelo Espírito Santo para convencê-la do pecado ou da justiça, o que eu vejo é Jesus. Só existe uma mensagem a ser anunciada. Isso é evangelizar sendo capacitado pelo Espírito, sempre apontar para Jesus, anunciar apenas as boas novas de Jesus, falar apenas sobre Jesus, quem é Jesus. Aliás, nós não deveríamos falar sobre outros assuntos a não ser Jesus. Sabe como você fala sobre a sua empresa? Jesus. Sabe como você fala sobre os seus estudos? Jesus. Sabe como você fala sobre a matéria que você está estudando lá? Jesus. Sabe como você fala sobre a sua família? Jesus. Não existe outra coisa para falarmos sobre a não ser Jesus. Amar então é poder ver nas pessoas o potencial que elas têm de se tornarem filhos e anunciarmos a verdade que traz à existência esse potencial. E a verdade que traz à existência o potencial de as pessoas serem filhos chama-se Jesus. Jesus. Eu quero ler um texto bem longo, eu já passei do tempo aqui também. Eu vou ler um texto bem longo, mas Pedro, ele é chamado por Deus, Pedro, apóstolo lá na Bíblia, ele é chamado por Deus para ir à casa de gentios. O que são gentios? Pessoas que não eram do povo judeu. E lá no comecinho eles achavam que Jesus e tudo isso era apenas para os judeus. E aí Pedro vai lá falar de Jesus para um gentil. Porque Deus manda ele lá na casa do gentil. E eu vou ler uma narrativa aqui, é Atos 10, do 23 ao 48. Então vocês sabem que eu não sou o melhor leitor do mundo, então paciência, vai acompanhando junto ali. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio, que é o gentil, os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando. Mas Pedro o fez levantar-se dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Uma das primeiras coisas que nós precisamos entender para poder evangelizar é que nós somos homens como eles. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Não existe diferença. Ah, o Rômulo é pastor, está lá em cima, eu sou igualzinho você. Igualzinho você. Igualzinho você. Ah, e aquele outro cara lá que está lá fora, lá, é igualzinho a gente. É igualzinho a gente. Sua santidade não está naquilo que você faz. Sua santidade você só tem por causa de Cristo Jesus. É igualzinho a gente. Quanto antes você aceitar essa verdade, mais livre você vive. Sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil
ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Ou seja, se Jesus já morreu e ressuscitou por todos, nós não devemos chamar ninguém de impuro ou imundo. Se você chamar alguém de impuro ou imundo, significa que você está de acordo com a lei. É o que o versículo nos ensina. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? E aí Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois no batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunhos dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos seus pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, quais palavras? Jesus. O que Pedro falou? Jesus. Aquele que foi enviado, aquele que nasceu da virgem, aquele que veio em carne, aquele que cresceu, aquele que foi batizado pelo Espírito Santo, aquele que fez as boas obras, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que os profetas falavam que não existe perdão a não ser no seu nome. Quem é esse? Jesus. Quem é esse? Jesus. Pedro pregou Jesus. Pedro anunciou Jesus. Enquanto Pedro ainda falava de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Gostaria de pedir que você se colocasse em pé. Nós aprendemos com Pedro, não existe outra mensagem a não ser Jesus. E quando nós honramos Jesus, nós falamos de Jesus, existe uma única coisa que acontece: o Espírito Santo vem, nos capacita a falar ainda mais de Jesus. O Espírito Santo vem sobre nós e nós podemos exaltar a Jesus. Eu quero dizer para você: Jesus te ama.
Jesus te ama. Não existe salvação em nenhum outro nome a não ser Jesus. Jesus. 100% Jesus. 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 A Bíblia nos ensina que aquele que está em Jesus é uma nova criação. Aquele que está em Jesus tem uma paz que excede todo entendimento. Aquele que está em Jesus encontrou salvação. Aquele que está em Jesus é chamado Filho de Deus. Aquele que está em Jesus. Aquele que está plantado à beira do ribeiro. Sabe, tem fruto na estação certa, suas folhas não murcham, está protegido em Jesus. Se você passar a olhar a sua vida apenas através de Jesus, o Espírito Santo vai te capacitar todos os dias. Ele se torna cada vez mais livre em te guiar, te conduzir, te abençoar, te mostrar verdades. Jesus. 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 Você pode falar esse nome comigo? Jesus. Sabe, agora para você se convencer de que Jesus é verdade, né? Jesus. 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 Só existe essa verdade. Só existe essa mensagem. Jesus. Jesus. Eu posso ficar a noite inteira aqui com vocês só repetindo Jesus. O Espírito Santo, Ele é Deus, está aqui na terra e Ele só faz uma coisa, Ele só fala sobre Jesus. E eu sei que você já está sentindo o seu coração queimar, eu sei que você já está sentindo algumas dores ir embora, eu sei que tem pessoas sendo curadas aqui nesse exato momento. Eu sei que pessoas têm esquecido de uma tristeza emocional. Pessoas que estavam aflitas estão começando a sentir paz. Tudo por causa do nome de Jesus. Quando Jesus é anunciado, o Espírito Santo está livre para agir nesse lugar. Jesus. Quando você fala de Jesus, é o Espírito Santo através de você falando de Jesus. É Ele quem te capacita a falar Jesus. Jesus. Jesus.